Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. A nossa aula de hoje será sobre eletricidade. Esse termo eletricidade é muito comum na vida de vocês e na vida de qualquer pessoa, certo? Sempre quando nós pensamos em eletricidade, nós pensamos talvez em eletrodomésticos, que eles só são ligados a partir de eletricidade, lâmpadas. Então, várias atividades que nós realizamos hoje necessitam de energia elétrica. E o que seria exatamente energia elétrica? O que seria eletricidade? Segundo o dicionário, seria um conjunto de fenômenos naturais que envolvem cargas elétricas, sejam elas estacionárias ou sejam elas em movimento, sejam essas cargas elétricas paradas ou em movimentos, certo? E para a gente entender melhor o que é essa parte da eletricidade, nós temos que entender que quando nós falamos de eletrostática, falamos dessa eletricidade que está relacionada com a energia, com as cargas elétricas estacionárias. E quando nós falamos de cargas elétricas em movimento, nós falamos de eletrodinâmica, certo? Para a gente entender melhor esse conceito de eletricidade, nós precisamos entender que a matéria, tudo o que está presente no universo, toda a matéria que está presente no universo, ela é constituída de moléculas e partículas menores ainda, chamadas de átomos. E os átomos, eles têm uma estrutura básica. Eles são constituídos basicamente de três partículas elementares, três partículas fundamentais. São chamados prótons, elétrons e nêutrons. Esse átomo, gente, foi considerado por muito tempo uma menor partícula, mas nós observamos aqui que esse átomo ainda é constituído de partículas menores, certo? Observem que esse átomo ele tem duas regiões. Uma região que é chamada de núcleo, que fica no centro desse átomo, que é constituído de prótons e nêutrons, e tem uma região chamada de eletrosfera, que é uma região onde são encontrados os elétrons. Agora que nós sabemos que os átomos são constituídos dessas três partículas básicas, claro que aqui nós estamos estudando prótons, elétrons e nêutrons. Se você for estudar mais aprofundado, os prótons são formados por pequenas partículas, partículas menores, e os elétrons também têm algumas partículas menores, certo? Mas aqui nós estamos estudando apenas um conceito básico. Cada uma dessas partículas, elas possuem uma característica, uma determinada carga elétrica. O próton, observe aqui que eu represento ele a partir desse círculo com um sinal positivo. Logo, o próton ele é uma partícula que possui carga elétrica positiva. Os elétrons, gente, são partículas que possuem carga elétrica negativa, então sinal aqui de menos. Já os nêutrons, eles não possuem carga elétrica, eles são neutros, não são nem positivos e nem negativos. A partir dessa observação, nós podemos entender também uma certa relação de atração e repulsão entre essas partículas. Partículas de cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem. Como assim se repelem? Se eu tenho um átomo que ele é positivo e um outro átomo é positivo, esses átomos eles tendem a se afastar, a se repelir. Da mesma forma que se eu tiver dois elétrons próximos uns dos outros, a tendência é que eles se afastem. Então eu tenho aqui uma relação de repulsão. Agora, se em um determinado momento eu tenho uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa, essas cargas elétricas têm a tendência de se atrair. Então aqui eu tenho uma atração. Essas cargas elétricas elas se aproximam uma das outras. E isso é muito importante para nós entendermos o conceito de eletricidade e como a eletricidade funciona. A partir de todos esses conceitos, gente, nós podemos observar o seguinte, que os átomos, que são essas partículas que formam a matéria, elas podem apresentar três estados. Podem ser neutros, podem ser positivos ou podem ser negativos. E quando é que um átomo é neutro, um átomo é positivo ou um átomo é negativo? Vamos observar o seguinte, nesse átomo aqui, quantos prótons eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 prótons. Quantos elétrons eu tenho? 1,
2, 3. Em um átomo, para ele ser neutro, ele tem que possuir a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se esse átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, significa que ele é um átomo neutro, ele não possui carga elétrica, porque essas cargas elétricas, elas, como é que eu posso dizer? Elas se equivalem. Então, eu tenho aí um átomo neutro. Para eu ter um átomo carregado eletricamente negativo, de forma negativa, eu tenho que ter um átomo que tenha mais elétrons do que prótons. Aqui nós vimos que tem 3 prótons e 3 elétrons. Se por acaso esse átomo tivesse apenas 2 prótons e tivesse 3 elétrons, agora esse átomo é um átomo com carga negativa, porque ele tem mais elétrons. Agora, se esse átomo tem um próton a mais do que um elétron, significa então que esse átomo tem carga positiva, tem 3 prótons e 2 elétrons, ou seja, tem mais prótons do que elétrons. Aí eu tenho uma carga positiva, certo? Agora que nós já conhecemos um pouco o que é o átomo, essa relação de atração e repulsão, nós podemos dar início ao estudo da eletrostática. Como já foi falado anteriormente, a eletrostática estuda as cargas elétricas que estão estacionárias, ou seja, estão paradas em um determinado corpo. Tá? E como é que esse corpo, por exemplo, ele pode ficar com uma carga elétrica positiva ou ele pode ficar com uma carga elétrica negativa? Esse processo ocorre quando um determinado corpo, um determinado átomo, perde ou ganha elétrons. É muito mais fácil você retirar um elétron de um átomo ou fazer com que esse átomo ganhe um elétron do que retirar um próton, certo? Então, esse processo de retirada de elétron, ganho de elétron, perda de elétron é chamado de eletrização. É possível, por exemplo, quebrar esse núcleo aqui e dividir essas partículas, tirar algum próton. Só que é um processo que demanda muita energia. Esse processo é conhecido como fissão nuclear. É um processo que envolve a quebra desse átomo, desse núcleo atômico, e para quebrar esse núcleo atômico necessita de muita energia, de muita pressão. Outros pontos também que são importantes para se entender na eletrostática é sobre carga elementar e a quantidade de carga em um determinado corpo. Primeiro, nós temos que saber que carga elementar está relacionada a partículas elementares. Quais são elas? Elétrons e prótons. São as duas partículas elementares. E uma carga elementar é a menor carga encontrada na natureza. E o valor dessa carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, aqui, olha, eu tenho a menor carga quantizada de um corpo, certo? E essa carga é chamada de carga elementar. Professor, então eu posso determinar, por exemplo, a quantidade de carga em um corpo? Posso. E aqui eu tenho uma fórmula, por exemplo, que é a quantidade de carga que eu quero saber desse corpo. N é o número de elétrons que esse corpo pode ter perdido ou ganhado. Por exemplo, se ele ganhou um elétron, ele vai ter uma carga elétrica negativa, certo? Então, eu vou substituir aqui esse N, no caso, por 1. E o E está representando a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Outro ponto importante, só para reforçar em relação à força de atração, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Olha só, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. Gente, agora a gente vai estudar sobre a lei de Coulomb, que é uma lei que está relacionada com a eletrostática, relacionada mais especificamente com a força entre duas cargas pontiformes. Como assim, professor, cargas pontiformes? São cargas que têm o tamanho desprezível, as dimensões desprezíveis, certo? Não são levadas em conta na hora de eu fazer o cálculo para verificar a força de atração ou repulsão entre essas partículas. E para essa lei de Coulomb eu tenho aqui uma fórmula, F
é igual a K, F é força, esse K é uma constante, que eu vou já dizer o valor para vocês, vezes Q1, que é a carga 1 de uma determinada partícula, carga 2 da outra partícula, dividido sobre a distância ao quadrado. Esse R representa a distância. Vamos entender o valor de cada um desses aqui. Olha só, F é força, e essa força é dada em newtons, então a representação vai ser a letra N. O K é uma constante de Coulomb, e essa constante está relacionada com a eletricidade do meio. Em um determinado ambiente, por exemplo, existem duas cargas positivas. E essa força aqui, que agora que vocês podem observar, uma força de repulsão, vai ser influenciada pelo meio em que essas cargas elétricas estão. Se essa carga elétrica estiver no vácuo, ela vai receber o seguinte valor, essa constante, 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metros ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, certo? Essa aqui é a constante de Coulomb. Q1 é a carga 1, Q2 é a carga 2 e R é a distância entre essas duas partículas. Entre essas duas partículas eu tenho uma determinada distância e ela é dada em R ao quadrado. Então, a partir dessa fórmula, eu tenho a força, eu consigo obter a força relacionada à lei de Coulomb. Vamos verificar no exemplo como nós poderíamos encontrar a força entre duas cargas pontiformes. Olha só, gente. Aqui, olha, eu tenho um exemplo, eu tenho uma carga positiva que tem uma carga que é igual a 1 Coulomb e eu tenho uma carga negativa que tem a carga igual a 1 Coulomb. A distância entre essas duas cargas é igual a 1 metro. Então, para a gente descobrir a força entre essas cargas, nós precisamos usar a fórmula que está relacionada com a lei de Coulomb, certo? Antes de nós resolvermos essa questão, nós precisamos saber se está ocorrendo uma atração ou uma repulsão entre essas partículas. São cargas diferentes, certo? Se são cargas diferentes, então está tendo uma força de atração. Eu tenho uma força de atração entre essas moléculas. Agora que eu já sei isso, eu vou utilizar a fórmula, sabendo que a força de atração entre essas moléculas é igual a constante de Coulomb, que é quanto? 9 vezes 10 elevado a nona. E agora eu tenho que saber as massas de Q1 e Q2. Ambos são 1. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a nona vezes 1 vezes 1. Preciso saber a distância também, ó, R ao quadrado, distância. Eu vou utilizar a distância aqui que é 1. Então seria 1 ao quadrado. Logo, a força de atração entre essas partículas vai ser 9 vezes 10 elevado a nona. Por quê? 9 vezes 10 elevado a nona vezes 1 dividido por 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então vai continuar sendo 9 vezes 10 elevado a nona. E a unidade de medida que eu vou utilizar é Newton, porque eu estou falando de força. Lembra? Certo. Aqui agora eu sei a força de atração entre essas duas moléculas. Tanto a carga negativa quanto a carga positiva, a força de atração entre elas é 9 vezes 10 elevado a nona. Lembrando que nesse exemplo eu considerei como se essas duas partículas estivessem no vácuo, por isso que eu utilizei essa constante aqui. Se essas partículas estivessem em um ambiente diferente, na água ou em outros locais, seria uma constante com valor diferente, certo? Vamos observar agora os processos de eletrização. Eu falei para vocês anteriormente que um átomo, para ele ficar eletricamente carregado, seja positivamente ou negativamente, ele precisa perder ou ganhar elétrons. E para que esse corpo perca ou ganhe elétrons, existem alguns processos de eletrização, que são chamados de processo de eletrização por atrito, contato e indução. Vamos conhecer melhor cada um deles. Vamos lá.
Vamos começar falando sobre a eletrização por atrito. Nesse tipo de eletrização, ocorre a passagem de elétrons de um objeto para o outro. Vamos observar aqui no exemplo. Olha só, eu tenho um bastão de vidro e uma lã. Ambos esses objetos eles são nêutrons, ou seja, não possuem carga elétrica. Depois do processo de atrito entre esses objetos, um objeto vai ganhar elétron e vai ficar com carga negativa, e o outro objeto vai perder elétrons, ficando com carga positiva. No caso do exemplo aqui, nós podemos observar que o bastão de vidro ficou com carga positiva, logo ele perdeu elétrons, e a lã ficou com carga negativa, logo ela ganhou elétrons. Já na eletrização por contato, ela vai acontecer entre dois corpos, onde um corpo é neutro, ou seja, não possui carga elétrica, e o outro ele vai ser eletrizado, ele pode ter uma carga elétrica negativa ou positiva. Vamos observar aqui na imagem que um elemento é neutro e o outro possui carga elétrica negativa, ou seja, ele é carregado negativamente. Após o contato desses dois corpos, vai ocorrer a redistribuição desses elétrons. Os elétrons vão se redistribuir entre esses dois corpos, fazendo com que no final os dois fiquem com a mesma quantidade de elétrons. E por último, a eletrização por indução. Nela, vai ocorrer em dois corpos também, onde um corpo é neutro e o outro é eletrizado, pode ser carga elétrica negativa ou pode ser carga positiva. Acontece da seguinte forma: nenhum dos dois corpos vão perder ou ganhar elétrons. Vai ocorrer apenas uma separação dessas partículas no corpo que é neutro, atraído pelo aquele corpo que tem uma carga elétrica. Dessa forma, como resultado, as cargas vão ficar apenas separadas, mas se o indutor que está carregado eletricamente for retirado, esse corpo que foi induzido volta a ficar neutro. Gente, era essa a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós damos continuação ao assunto e falamos sobre eletrodinâmica. Qualquer dúvida, deixa a mensagem de vocês lá nos comentários ou manda mensagem no e-mail da escola, certo? E olhem lá na descrição do vídeo que tem todas as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês, gente. Até mais, fiquem com Deus!